Vamos entender agora um pouquinho sobre quais são os processos que nós denominamos metabolismo energético. Nesta aula de hoje, nós vamos conceituar alguns termos que serão utilizados ao longo das futuras explicações sobre os processos energéticos. Bom, o que seria metabolismo energético? É um conjunto de reações químicas que nos seres vivos vai acontecer principalmente a nível celular e que nesse caso, esses metabolismos, essas reações são necessários para a produção de energia ou para a produção de compostos químicos. Durante os metabolismos energéticos, nós podemos ter ganho ou perda energética e é sempre bom lembrar que ao longo da transferência energética que acontece nas cadeias, a energia ela é sempre dissipativa. Essas reações metabólicas, elas podem ser para que haja absorção da energia, nesse caso nós chamamos de reações endergônicas, ou para a liberação de energia, que nós denominamos reações exergônicas. Em relação ao metabolismo, nós podemos classificá-lo como metabolismo de catabolismo, quando a reação é a transformação de uma macro em micromoléculas, é uma quebra de substâncias, ou reação de anabolismo, quando neste caso o metabolismo é para a construção de substâncias, como é o caso, por exemplo, da produção de uma proteína dentro do corpo em que serão utilizados vários tipos de aminoácidos. Então, na construção, nós vamos sair de partículas menores que serão associadas para a formação de estruturas maiores. Esse gráfico ele vai exatamente mostrar a diferença e vai fortalecer o conceito de reações exergônicas e de reações endergônicas, configurando também metabolismo de catabolismo ou metabolismo de quebra e anabolismo ou metabolismo de construção. Então, quando a reação é exergônica, os reagentes eles liberarão energia para que haja a formação dos produtos. Quando a reação ela é endergônica, os reagentes absorverão energia para a construção de novas substâncias. Um exemplo que nós podemos dar de reação exergônica é a digestão, quando as enzimas elas vão liberar energia para que as moléculas sejam quebradas. E um exemplo de reação endergônica seria a fotossíntese, quando os reagentes eles absorvem a energia luminosa para que haja a formação dos produtos. Para que nós possamos também falar mais à frente sobre os 4 tipos de metabolismo energético dos seres vivos, é preciso entender o conceito e o funcionamento do que nós chamamos de energia de ativação. De maneira conceitual, podemos dizer que a energia de ativação é o investimento inicial de energia para que a reação ela ocorra. Essa reação ela pode ser tanto de liberação como de absorção e a gente tem também a participação de substâncias catalisadoras que são as enzimas. Essas têm função de acelerar a reação para que nesta aconteça um gasto menor de tempo e de energia. Então aqui nesse gráfico nós podemos analisar quando uma reação ela é realizada sem um catalisador, a energia de ativação utilizada vai ser muito maior, o tempo da reação também vai ser maior e a energia com catalisador, que é uma quantidade maior a ser gasta no processo, a energia de ativação, sendo assim, quando uma reação ela tem a presença de um catalisador, a energia de ativação utilizada será menor e o tempo em que a reação vai acontecer também pode ser menor. Outro conceito que nós devemos considerar é o conceito e as características da molécula de ATP, conhecida como trifosfato de adenosina ou adenosina trifosfato. Na verdade, é uma cadeia em que 3 grupos fosfatos vão se associar a uma ribose e a uma adenina, e essa molécula como um todo, ela tem a função de ser a moeda energética dos seres vivos. É produzida
no metabolismo de respiração celular, com a contribuição da mitocôndria e de outros fatores que estudaremos em seguida, e vai ter a função, na verdade, de captar, armazenar e transferir a energia necessária para as reações químicas. Uma observação importante: cada célula, dependendo da quantidade de energia que ela produz e utiliza nos seus metabolismos, ela pode conter até 1 bilhão de moléculas de ATP. E o ATP nada mais é do que a associação da adenosina difosfato, que é uma molécula existente de maneira inativa no nosso organismo. Essa molécula será fosforilada para se transformar na moeda energética conhecida como ATP. Fazendo uma associação dessa molécula de ATP com os nossos metabolismos energéticos, de que maneira nós podemos entender a importância do ATP? Inicialmente, alguns indivíduos, alguns seres vivos, eles são autotróficos, isso significa dizer que eles vão ter a função ou vão ter a capacidade de absorver a energia luminosa do Sol e transformar isso em energia química, fazendo com que, ao longo da cadeia alimentar, após a produção de substâncias orgânicas e essa transformação de energia luminosa e química, os seres vivos eles possam, a partir do processo de respiração celular, produzir ATP. Esse ATP, como foi dito anteriormente, é uma molécula que vai armazenar e que vai transferir energia para vários metabolismos orgânicos. Nessa imagem, nós podemos ver alguns deles: a síntese de RNAs e proteína, a síntese de fosfolipídios e de outros componentes estruturais das células, para também acontecer os movimentos celulares, para a realização de transporte ativo de substância pelas membranas celulares. Nós já sabemos que esse processo é um processo que gasta energia para acontecer. A manutenção do potencial elétrico na bomba de sódio e potássio e também na produção de calor, assim como em vários outros tipos de funcionamento orgânico, o ATP estará presente fornecendo energia para que essas reações elas aconteçam. E quem são os tipos de metabolismos energéticos que serão trabalhados em aulas posteriores? Primeiro, a respiração celular é um processo onde o ATP será produzido nos seres em que a mitocôndria está presente, é a organela que vai contribuir para que esse processo aconteça. A fermentação também é um processo de síntese de ATP, porém mais simples, exatamente vai ocorrer ou em situações de extrema necessidade de energia, como é o caso da fermentação lática que acontece na musculatura dos seres vivos, ou os seres fermentativos que não apresentam mitocôndria, que têm uma organização corpórea mais simples e que vão necessitar de uma quantidade menor de ATP. É um processo anaeróbico, então o oxigênio ele não vai necessariamente estar presente para que a fermentação aconteça. A fotossíntese é um outro tipo de metabolismo energético em que, nesse caso, vai haver principalmente a produção de compostos orgânicos. Esses compostos, como é o caso da glicose, eles serão utilizados pelo próprio ser autotrófico, como também será transferido na cadeia alimentar para os seres heterotróficos. E, por último, o metabolismo da quimiossíntese, que seria a síntese de compostos orgânicos a partir de elementos da natureza em que a energia luminosa não será utilizada. Então, a gente pode fazer um comparativo. A respiração celular ela seria análoga à fermentação, a fotossíntese seria análoga à quimiossíntese, sendo que a fermentação e a quimiossíntese são considerados processos mais simples. Para que a gente possa fechar mais ainda o entendimento em relação ao conteúdo, resolveremos rapidinho aí 3 questões que estão relacionadas aos conceitos que foram utilizados anteriormente. Então, na primeira questão, nós temos o seguinte enunciado: que nome recebe a molécula considerada como a moeda energética dos seres vivos? O ADP
é adenosina difosfato, que é uma molécula inativa. Para que ela possa ser considerada moeda energética, ela deve sofrer uma fosforilação, tornando assim possível a formação da trifosfato de adenosina, que é a nossa moeda energética, como está indicado aqui na questão. DNA e RNA são ácidos nucleicos e a adenosina monofosfato seria parte da molécula de ATP. Na segunda questão, diz o seguinte: as reações metabólicas podem ser classificadas em dois processos metabólicos. O processo no qual as reações levam à síntese, como aqui é apenas questões para que a gente possa absorver mais ainda o entendimento sobre os conceitos, os elementos básicos para o entendimento da questão estão grifados. Então, aqui ele pede qual o processo que sintetiza biomoléculas. Dentro dos metabolismos estudados, aquele que é responsável pela construção de moléculas é denominado anabolismo. Então, todo processo de construção em que aconteça reações de transformação, nós denominamos anabolismo. Por fim, uma questão um pouco mais complexa para que a gente possa falar sobre liberação e absorção de energia. Em uma cozinha está ocorrendo os seguintes processos. Gás queimando em uma das bocas do fogão. Então, a palavra-chave aqui seria queimando. Nesse caso, lembrando de combustão. Então, a combustão, onde estiver presente, é um processo exotérmico. E a água fervendo em uma panela que se encontra sobre esta boca de fogão. Nesse caso, a gente está falando do local em que a água está absorvendo a energia. Então, nesse caso, o segundo processo, ele é considerado endotérmico. Bom, pessoal, é isso. Até breve. Aulas seguintes, nós falaremos especificamente sobre os metabolismos energéticos.